de estar em comunhão, louvando e agradecendo o teu nome, reunidos em teu nome. Muito obrigado, Senhor. Venha abençoar aos que vão louvar, ler, falar, e ao pastor que irá trazer o ensino da palavra, e a sua presença santa possa estar aquecendo e abençoando e fortalecendo cada vez mais os nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo te louvamos, por tudo te agradecemos, no santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus, muito obrigado, irmão Euler. Agora a irmã Olinda, louvando o hino da harpa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmão? O hino 124 da nossa harpa cristã. Adorai-o, Rei do Universo, terra, céu, cantai o seu louvor. Todo seno, grande mar submerse, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Vós remidos, já vitoriosos, graça rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Forte, grande, centos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Vento, chuva, raios, trovoadas, revelai, ó forte Criador. Vós dizei, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Alto cedro, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, verme, todo ser gigante, grato a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, és o dominador. Homem, jovem, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grande e pequenino, dai liberar louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador.
Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Olinda. Que Deus continue abençoando a irmã. Amém? Louvado e exaltado seja nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É o irmão Ivanildo fazendo a leitura oficial da palavra. Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém? Amém. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 90. Salmos de número 90, a partir do versículo 1 até o versículo de número 17. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, e aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das tuas mãos. Sim, confirma a obra das tuas mãos. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai. Deus Santo, Deus bendito, eis a tua palavra. Obrigado, meu Deus, neste momento. Pai Santo, Pai amado, por essa oportunidade, meu Deus, de podermos, meu Deus, nessa ocasião, ouvirmos a tua palavra que será ministrada nessa noite. Pai Santo, Pai amado, desde já nós pedimos que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, as nossas vidas, dos que aqui estão presentes nessa noite, daqueles que ainda irão ouvir. Pai Santo, Pai amado, que venhamos, Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, ouvir a tua palavra, guardar e viver, Senhor Jesus, porque assim nos instrui o Senhor na tua palavra. Deus Santo, abençoa, desde já assim nós choramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, pastor Ivanildo. Que Deus continue abençoando a vida do irmão também. Amém? Glórias a Deus. A irmã Renata está podendo louvar, irmão? Ela está aí? Tá não, irmão. Glória a Deus. Então, a irmã Hélia poderia louvar um hino da harpa enquanto serão recolhidas as ofertas? É ridículo. Amém. Posso sim, Léo. Glória a Deus. Obrigado.
O hino 7, Léo. Hino 7, então a irmã já ora pelas ofertas também. Os irmãos já sabem como funcionam as ofertas, né? O irmão separa aí a sua oferta, né? A irmã Elia estará orando e logo após louvando, né? E assim que tiver a oportunidade, entregar a oferta na irmã Norma, amém? Oremos, então. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, nesta hora nós apresentamos, Senhor, as ofertas da tua casa, pedimos a tua bênção sobre a vida de cada que vai ofertar, pedimos a tua bênção no celeiro da tua igreja, que o Senhor continue prosperando, continue abençoando e não deixa faltar. E assim nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. O hino 7. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido eu sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele, o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, damos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus e obrigado, Senhor, pelo teu tão grande amor. Eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pronto, glória a Deus. Muito obrigado, irmã Elia. Que Deus continue abençoando a vida da irmã, né? Continue abençoando toda a sua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o irmão Carlos Jean, que ore pelo pastor que estará ministrando a palavra. Soberano Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da tua presença, eu te coloco, Senhor, em tuas mãos, nosso pastor que vai trazer a tua palavra nesta noite, vai trazer o ensinamento nesta noite, cada um possa entender, compreender, que Deus possa iluminar os nossos caminhos, possa dar o direcionamento da tua palavra, Pai, para cada um de nós, que a nossa mente esteja aberta, Senhor, para entender, compreender a tua palavra nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmão Carlos Jean. Deus abençoe o irmão e toda a sua família. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor. Está me ouvindo? Amém. Sim. Amém. Ok. Estou enquadrado aí, Léo? Hoje está enquadrado, já está certinho aí. Amém. Obrigado. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, mais uma vez. Nesta noite, irmãos, eu
nós vamos tratar de dois textos bíblicos, e eles estão relacionados com alguns equívocos, inclusive por mim cometido no domingo, e por falta de um conhecimento mais profundo, né, de algo que nós não aprofundamos. Então, nós queremos trazer esclarecimentos nesta noite, e eu acredito que os equívocos que eu cometi, creio que alguns também cometem, ok? Então, nesta noite, nós vamos procurar sanar isso, para nós continuarmos a nossa caminhada. Foi levantado na lição de domingo pela manhã, pelo presbítero Railan, e eu louvo a Deus que usou ele para questionar uma maior explicação da lição que se encontra no tópico 2, o subtópico 2 e a letra A. Eu sei que os irmãos não estão aí, mas eu vou ler para os irmãos, e os irmãos se recordam. Diz assim: o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 4 e 5. Ok? Nasceu essa questão devido a um posicionamento que eu me posicionei em relação à interpretação do comentarista a respeito da palavra convencer. À noite, eu disse para os irmãos, dei duas definições sobre converter e convencer. Primeiramente, eu vou tratar da palavra convencer, porque eu creio que a maioria dos cristãos entendem que convencer nós entendemos na nossa língua, que o dicionário diz que convencer é persuadir, ok? E eu dei uma definição que, para a questão igreja, eu dizia que convencer é a pessoa que ainda não teve uma mudança total de atitude. Ela frequenta um culto, é fiel com os dízimos, oferta, mas não sabe perdoar ao próximo, o inimigo, o adversário e vingativo. Então, essa foi a definição que eu dei com conhecimento da nossa língua. Pois bem, essas pessoas com essas atitudes não é nova na igreja. E nós já tivemos um estudo a respeito desse grupo de pessoas que são convencidas e não convertidas. E isso eu estou falando dentro de uma ótica da palavra convencer, persuadir, dentro da ótica do português que nós conhecemos. Em João, capítulo 6, Evangelho de João, versículo 60, nós já demos estudo sobre isso. Vamos lá. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro
é este discurso? Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era os que haviam de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhes for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo? Ele dizia, e isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui existem duas igrejas que acompanhavam Jesus. A igreja dos fiéis, dos convertidos, e isso está claro no texto, no versículo 69, que eram os fiéis que, quando eles foram confrontados, eles disseram: não, nós cremos que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu tens palavra de vida eterna, para onde a gente vai? Essa era uma igreja dos convertidos. A segunda igreja é aquela que eu defini aqui como sendo a igreja dos convencidos. Ela não é antiga lá no tempo de Jesus, ela é atual. Existem pessoas que estão na igreja convencidos e não convertidos. O versículo 66. E Jesus descreve aqui que ele já sabia dessa igreja que estava acompanhando ele. Inclusive, era igreja porque o texto diz que eles eram discípulos de Jesus. Poderiam dar suas ofertas, dar os seus dízimos, tá? Mas não eram convertidos. Estavam convencidos. E quando você é convencido, você se convence por alguma coisa. Menos, nesse texto aqui, por Jesus Cristo. Quem disse que Jesus Cristo tinha a palavra de vida eterna, que criam neles, eram justamente os fiéis. Então, o versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos, olha aí, eram crentes, estavam dentro da igreja, mas não eram convertidos, eram convencidos. Tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, esses aqui estavam convencidos, estavam ali pelo que Jesus fazia.
Quer prova? Abra sua Bíblia e retrocede aí no capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então, essa outra igreja, esses convencidos, Jesus já conheciam eles e diz que eles estavam ali pelo pão que eles foram saciados. Ok? Então, esse convencimento, essa persuasão, eu estou falando no nosso entendimento da nossa língua portuguesa. Okay? Agora, encerrando essa questão dos convencidos, eu volto agora sobre a questão levantada pelo presbítero Railan a respeito da lição do tópico 2, subtópico 2, letra A. Vamos repetir para refrescar a memória, para a gente entender. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Eu disse na ocasião que eu substituiria a palavra convenceu por convertido. E no final da aula, o Railan me questionou se não havia que primeiro houve um convencimento e depois o convertimento. Vamos lá. Quem que apareceu em cena e falou face a face com Paulo, nesse texto, quem apareceu foi Jesus. Quem confrontou Paulo foi Jesus. Por que me persegues? Foi ele que confrontou Paulo. E vê que, nesse diálogo, Paulo já levantou convertido. É tanto, quando nós vamos lá para Atos 26, versículo 16, Paulo, perante aqui o rei Agripa, ele diz, ele dando testemunho da sua conversão: mas levanta-te e põe-te de pés sobre os teus pés, porque te apareci. Olha aí, quem apareceu foi Jesus. Foi por isso que eu falei que aquele momento não era convenceu, era converteu. Por que ele se converteu? Porque houve um confronto, Jesus confrontou ele com o pecado que ele cometia, de persegui-lo. Apareci por isto para te pôr por ministro. Ele já levantou convertido e ungido como apóstolo. Por ministro e testemunha tanto das coisas que tenho visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ok? Então, diante do aparecimento ali, naquela cena de Jesus confrontando Paulo
e ele ali se converteu e foi consagrado a ministro, o meu posicionamento naquele momento era de que houve uma conversão e não um convencimento. Ok? Diante disso, eu refiz esse pensamento, porque eu desconhecia, assim como, eu não sei se a maioria ou todos, eu pelo menos desconhecia, a definição da palavra convencer. Não agora mais no português, mas na língua original, aonde ela está escrita. Então, eu gostaria que os irmãos acompanhassem aqui, eu escrevi e gostaria de acompanhar, que os irmãos acompanhassem o raciocínio. Eu só dei só uma pincelada por cima, porque aí os irmãos estão mais esclarecidos e vão entender o descrever do meu raciocínio. Na nossa EBD de domingo, o presbítero Railan me pediu maiores explicações sobre Atos 9, 4 e 5. Segundo o comentarista da revista, entendeu que o Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Eu disse, naquele instante, que seria mais adequado dizer que, em vez de convencer, eu optaria pela palavra converter, justamente por esses motivos e por esse embasamento bíblico que eu coloquei para os irmãos. Foi justamente... eu disse que seria mais adequado dizer que, em vez de convencer, eu optaria por converter, pois foi justamente o que aconteceu com Paulo quando ele caiu e se levantou e chamou Jesus de Senhor e obedeceu a palavra e foi batizado. Então, dentro desse entendimento que eu tive, eu optaria por Paulo ter sido convertido. Ok? E não convencido. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Ele saiu dali, nós vimos lá em Atos, quando ele fez a declaração diante do rei Agripa, no versículo 26, 16, ele já declarou que quando ele levantou, ele já foi ungido ali como ministro, como apóstolo. Ou seja, ele não pode ser ungido ministro se ele não foi convertido. Ok? Foi por isso a minha posição. Ok? Agora vem a minha mudança de interpretação desse questionamento devido eu conhecer a palavra convencer no grego. Estudando melhor o texto, vemos que no versículo 5 do capítulo 9, a parte B e C, Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Depois que eu estudei isso aqui, eu voltei atrás naquele pensamento, naquela interpretação que eu já expus para os irmãos. Por quê? Vamos lá. Esta expressão, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, esta é uma expressão grega que significa um boi debaixo de um jugo.
tentando se mover contra a vara pontiaguda usada para guiá-lo. Então, vamos entender essa expressão grega que Jesus usou para Paulo. Todos nós aqui, a maioria do interior, e conhece canga de boi. Quando dois animais estão arando terra, o boi, por exemplo, dois bois, um lado do outro, tem uma canga no pescoço dele. E tem um guia que tem um pau com ferrão para poder dirigir ou guiar aqueles animais na sua trajetória de trabalho. O que Jesus disse aqui para ele? Olha, você, há muito tempo, isso subliminarmente está inserido. Paulo não estava no julgamento da morte de Estevão? Ok. Paulo não disse que ele, desde o ventre da mãe dele, foi escolhido por Deus? Se ele foi escolhido, o momento ia chegar. E aquelas prisões que ele fazia, o Espírito Santo já vinha com esse aguilhão, com esse ferrão, apertando Paulo para a conversão dele. E precisou acontecer o que aconteceu, ele cair por terra, porque é uma conversão sui generis. Não houve na história bíblica do Novo Testamento que Jesus desceu do céu para confrontar o pecado de um homem para que ele se convertesse. Foi o único. Então, essa expressão de Jesus já vinha sendo trabalhada, aí é que entra a palavra convencer, já vinha convencendo ele a aceitar a Cristo, e ele resistia, mesmo com o ferrolho. Pois bem, continuemos. Essa afirmação indica um confronto da exposição na mente de Paulo do seu pecado contra a igreja e contra Cristo. Qual foi o confronto final? Por que me persegues? Olha bem, Jesus, no final, confrontou ele. Ele não seria o convencimento na nossa língua, mas o convencimento no grego. E nós vamos ver isso mais à frente. Por isso, Edivaldo, recuo e concordo com o comentarista da revista. Viu, Railan? Agora eu concordo, depois desse conhecimento, eu concordo com o comentarista que o Espírito Santo realmente convenceu a Paulo. Mas o convencer aqui não é no sentido de persuadir da nossa língua. É no grego. Quando confrontou e expôs o pecado
No versículo 4b do texto, quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus confrontou o pecado de Paulo. É esse o significado da palavra convencer no grego. E eu trago aqui literaturas que concordam que o convencer no grego é diferente do convencer no português. Okay? Estão me vendo aí? Tá, Léo? Dá um sinal. Sim, estamos sim. Ok. Então, eu vou trazer aqui. Estão vendo esse livro aqui? Tá vendo, Léo? Ok, estamos vendo. Ok. Tá ok. Eu estou trazendo um dicionário e eu vou falar sobre ele. Esse dicionário bíblico. E também esse comentário de Matheus Henry. Então, vamos lá. Agora, eu, Edivaldo, quero esclarecer uma interpretação equivocada. Praticamente na maioria de nós cristãos, inclusive a respeito da palavra convencer, que dá origem à palavra convencido, o verbo participo passado do verbo convencer. Nós, normalmente, quando lemos a Bíblia, e eu vou citar aqui, é um texto conhecido, citado por muitos, João 16:8, aonde aparece essa palavra. E quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Aqui está falando do Espírito Santo. O significado da palavra, do verbo convencer, no português, e que nós já falamos sobre isso, é persuadir. É diferente do texto original grego. Vejamos. Esse primeiro dicionário que eu apresentei aos irmãos, de capa azul, ele é de R.N. Champlin, Ph.D. e de J.M. Bentes. É uma das coleções que não falta em biblioteca nenhuma de centros teológicos acadêmicos, ok? É imprescindível, qualquer biblioteca que você for, de alguma faculdade teológica, você vai encontrar. É uma das mais respeitadas no mundo evangélico. É esse aqui, ó. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Vê o que ele diz. Esse aqui é o volume 1, na sua página 891. O verbo conhecer, no grego, é elegixo, que significa, no meio forense, ou seja, nos tribunais, significa demonstrar culpa. Olha aí, não é persuadir. E a palavra que eu li, o texto que nós lemos agora à noite, agora recente, de João 16:8, e quando ele vier, convencerá o homem do mundo do seu pecado, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. O verbo aí é esse, elegissor.
que significa demonstrar culpa. Não é convencer, como no português persuadir. Na teologia, além desse sentido de demonstrar culpa, adquire o significado de condenar uma atitude ou uma ação errada, pecaminosa. Os irmãos estão vendo que nós precisamos, eu não conhecia essa palavra, não conhecia o significado, e quando eu disse no persuadir da nossa língua. E eu creio que muitos de nós que estamos nessa noite presentes também interpretavam dessa maneira. Agora, vamos por o Matei Henry. É uma obra de comentário bíblico traduzido para o português pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma obra muito importante e não falta biblioteca de faculdades teológicas. Então, vamos ver o que esse comentário de Matei Henry, do Novo Testamento, editado pela CPAD, na sua página 1000. Quem quiser anotar para conferir depois, faça. No tópico 2 e subtópico 1, diz que uma das funções do Espírito Santo como enviado é de reprovar, de confrontar pela palavra e pela consciência. Os irmãos veem que a mesma interpretação dada por Champlin é a mesma que Matei Henry dá. Ambos os comentaristas, tanto Champlin como Henry, têm a mesma interpretação. Foi esta interpretação que o comentarista da nossa revista deu. Ok? Por quê? Porque houve um confronto. Jesus expôs o pecado. Ele expôs o pecado de Pedro, ou melhor, o pecado de Paulo. Okay? O Espírito Santo confrontou. E foi justamente isso que o comentarista disse. Eu vou até repetir aqui o que ele disse. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Então, essa palavra aqui, eu não conhecia, eu conhecia no português como todos nós conhecemos, que é persuadir, mas no grego é confrontar. Ele confrontou o pecado de Paulo. Ele está correto. Tá? Ele está correto. Ele confrontou, houve um confronto. E essa é a missão do Espírito Santo, é confrontar o pecador na sua consciência espiritual. Repetindo, foi esta a interpretação da nossa revista. O Espírito Santo confrontou e não persuadiu, como no português, e expôs o pecado de Paulo, por perseguir a Cristo. Esta interpretação está de acordo com João 15, 26. Vamos ver lá, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E ele vai testificar confrontando o homem com o seu pecado. E é isso que
E é isso que nós cristãos também fazemos, porque logo o versículo abaixo diz: e vós também quem? Os seus discípulos. Testificarei, pois estivesse comigo desde o princípio. Então, quando nós vamos pregar, nós não vamos convencer, nós vamos ministrar e confrontar a verdade com o pecado do pecador. Ok, irmãos? Então, é confrontar e condenar o pecado do homem com a verdade de Deus. E para concluir, eu me convenci mais quando eu descobri um versículo bíblico que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, 1 Coríntios 12, versículo 3, a parte B. Eu vou ler todo o versículo e eu vou ficar com a parte B. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Olhe bem como o comentarista da revista, ele tinha conhecimento disso aqui. E o significado da palavra converter no grego. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Terminando a conclusão aqui, vamos ver o que Paulo diz. Versículo 4, capítulo 9 de Atos. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ok? Por que Paulo falou Senhor? Por que ele falou? Ele falou baseado nesta palavra. E quem está falando aqui é justamente aquele que chamou Jesus de Senhor, em 1 Coríntios. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. E quando caiu que ele levantou, ele disse: Senhor, és tu, Senhor? E Paulo está dizendo: ninguém pode dizer isso se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez, eu me convenço de que o Espírito Santo já vinha trabalhando com aquele ferrão do agulhão, encurralando Paulo. Ok? Para que ele cresça em Jesus Cristo. E teve que acontecer aquele episódio todo para que ele levantasse convertido e como ungido como ministro de Deus. Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra de esclarecimento que nós estudamos esses dias todos, estamos estudando para esclarecer os irmãos. Terminando, eu peço a compreensão dos irmãos. Se houver mais alguma dúvida ou esclarecimento, porventura alguém quiser, por favor, me liguem ou me acionam no meu zap quanto a este tema. Eu gostaria de tratar, se porventura tiver mais algum questionamento, que não fosse pelo zap oficial da igreja, mas que
fosse no meu zap, para que a gente pudesse esclarecer alguma coisa, se dúvida ficou. Muito obrigado, irmãos. A paz do Senhor a todos e uma boa noite. Okay? Ô, Léo, aproveitando aí, parece que eu vi uma pessoa de nome Welton, entrou aí, eu queria saber se foi convidado por você ou por alguém. É da congregação, pastor. Ah, é? É novo convertido, antigo? Sim, sim. Poucos meses lá, um jovem. Ah, tá. Obrigado. Então, vamos dar o bem-vindo a ele. Eu perguntei porque o nome já não é conhecido meu, mas... Então, vamos dar um bem-vindo para ele? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Léo. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado, pastor, por mais esse ensinamento, pelos esclarecimentos aí, né? Do convertido, convencido, para não ficar confuso. Glórias a Deus. Os avisos, Léo, né? Pois não? Pois não? Eu posso complementar só o que o pastor falou? Por gentileza, fica à vontade. Referente ao dicionário Vini, ele fala a respeito do significado exegético expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento, né? Os autores William White Jr., Mary Unger e W. Vini, 3 autores. Na página 507, ele fala assim: convencer é um verbo no grego, elenchon, significa condenar, rebater, refutar, confrontar. Aí ele dá mais um significado, dizendo assim: normalmente com a sugestão de envergonhar a pessoa sob condenação, ou seja, houve confronto, né, no caso que aqui ele está se referindo, ou seja, Jesus confrontando o pecado, aqui no caso do comentarista, confrontando o pecado de Paulo, ou seja, ele está apontando aquele erro do apóstolo Paulo ali no caso, né, do Paulo. Então, é esse o significado também aqui do dicionário Vini, aí, para quem tem curiosidade. Obrigado, pastor. Ok, muito obrigado, Railan, pela sua colocação. Eu fiquei muito satisfeito de você ter levantado essa questão, né, que até então nós tínhamos uma interpretação diferente, e você levantando essa questão, e mais uma obra, eu tenho essa obra do Vini, tá? Eu vou dar mais uma olhada nela lá, muito respeitada também, me parece que ela é até editada pela CPAD, né? Traduzida pela CPAD, né? Eu não sei, isso, me parece. É isso mesmo, eu tenho essa obra. Então, queridos irmãos, invista no seu ministério, tá? Muitas das vezes a gente trabalha, às vezes, com interpretações que a gente ouviu alguém, mas o bom mesmo, por isso que os comentaristas das nossas revistas da Escola Dominical, eles sempre colocam a palavra no grego, porque no português é uma coisa e no grego é outra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra para a gente não estar com tal de achismo, eu penso, eu acho, né? Nós temos que achar o que a Bíblia acha, né? Então, a língua original realmente é o fiel da balança. Muito obrigado a todos e a paz do Senhor, me despeço e uma boa noite a todos. Amém, glórias a Deus. Então, agora sim, vamos aos avisos. Domingo, 9 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical, todos estão convidados e convide mais alguém para participar. E também no culto, à noite, às 19h30, culto das senhoras, também podem convidar outras pessoas para participarem aí, para ouvir a palavra de Deus, amém? Pedidos de oração, né? Continuar orando pela minha irmã Márcia,
orar pelo Nildo, né, é um enfermeiro, amigo da família, né, tá na linha de frente ali, está internado na UTI com a Covid, né. Pela família de um professor meu, né, da faculdade, um grande mestre, ensinador, né, que partiu também, infelizmente, por causa dessa doença. Era coordenador da faculdade onde eu me formei, né, orar pela família, continuar orando pela família também da irmã Olinda, oração também, né, por todos os enfermeiros, né, que estão aí na linha de frente, por todos aqueles que estão na linha de frente, né, e correndo riscos aí para poder nos ajudar. Oração pela irmã Rita, né, irmã da irmã Jerusa, que vai fazer uma operação aí, parece que vai tirar 2 dedos do pé, que coagulou, não está circulando sangue, né? Então, e ela já passou por uma cirurgia recentemente, se não me engano. Então, estejamos orando por ela também, né? E também pela irmã Abadia, né? A mãe da irmã Adriana, que o irmão Euler nos comunicou, ela não está muito bem também, né? Então, orando por todos esses aí. E lembrando, né, que amanhã é o aniversário do nosso pastor, né? Glória a Deus, completando mais uma primavera aí. A irmã Josefa também, né? Então, o pastor e a irmã Josefa aniversariando amanhã. E depois de amanhã, a irmã Marisa, a esposa do pastor. Então, que estejamos aí orando por eles, né? Pastor, mais uma vez, obrigado. Somos muito grato, né, por ter o senhor como nosso pastor, uma pessoa sábia, dedicada, estudiosa aí da palavra, né, realmente um homem de Deus, né, que tem trabalhado em nossas vidas aí, através do Espírito Santo de Deus, né, que Deus continue abençoando grandemente, né, e desde já as felicitações, amém, que Deus o abençoe. Amém. E dia 17 é aniversário de seu também, né, Léo? Não era para falar. Não era para falar isso. Amém? Então, a irmã Olinda, então, já faça essa oração para nós. Amém? Amado Deus, diante da tua presença, Pai, obrigada, Pai, por esse estudo, Pai, para esse esclarecimento na nossa vida espiritual. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um dos irmãos que precisam de um milagre teu para hoje, pela irmã Badia, meu Deus, pela irmã Rita, né? Que o Senhor venha abençoar tuas filhas, que saiu agora de um AVC, mas o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, pela a família do professor do Léo que partiu, que o Senhor console, conforte, e aqueles que estão na UTI, aqueles que estão na linha de frente da enfermagem, os médicos, o Senhor guarda, protege cada um. Também, Pai, queremos te agradecer pela vida do nosso pastor, que está aniversariando amanhã, mais um ano de vida na presença do Senhor, que o Senhor renova suas forças, que o Senhor cada dia derrama sabedoria, entendimento como o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado pela vida dele, pela vida da irmã Josi também, e vai estar aniversariando também amanhã, que o Senhor guarda, protege, cada um em nome de Jesus. Também pela vida da irmã Marisa, que vai aniversariar, o Léo, e demais irmãos também, Pai, suas famílias. Que o Senhor guarda, que o Senhor protege, que o Senhor abençoa com toda sorte de bênção. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.